O estúdio de gravação em São Paulo permanecia mergulhado em um silêncio desconfortável. Leonardo ajustava nervosamente o microfone à sua frente, enquanto as câmeras de televisão captavam cada gesto, cada respiração contida. Havia mais de 3 décadas que não falava publicamente sobre aquele episódio que havia marcado sua vida e a de Leandro para sempre. Acho que chegou a hora de contar a verdade, murmurou Leonardo, seus olhos refletindo o peso dos anos e dos segredos guardados. O apresentador do programa, um veterano jornalista musical chamado Roberto Silva, acenou com compreensão. Sabia que esta entrevista seria diferente de todas as anteriores. O ar-condicionado zumbia suavemente enquanto Leonardo começava a recordar. Era 1989 e a dupla Leonardo e Leandro estava no auge de sua carreira. Haviam conquistado o Brasil com suas vozes harmoniosas e suas letras que tocavam a alma do povo. Suas apresentações em rodeios, festivais e programas de televisão os haviam transformado em ícones da música sertaneja. Éramos jovens, bem-sucedidos e acreditávamos que nada poderia nos atingir. Começou Leonardo, sua voz ligeiramente trêmula. Mas a vida tem uma maneira cruel de nos ensinar que todos somos vulneráveis. Leandro, naquela época, havia começado a mostrar sinais de uma pressão que nenhum dos dois havia antecipado. O sucesso vertiginoso, as turnês constantes, as demandas dos produtores e a pressão de manter sua imagem pública começaram a cobrar seu preço. Leonardo recordava como seu irmão tinha mudado gradualmente, tornando-se mais reservado, mais ansioso. Ele sempre foi o mais sensível entre nós dois, continuou Leonardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu era mais extrovertido, mais resistente às pressões. Mas Leandro, ele sentia tudo muito profundamente. A música era sua alma, mas também sua maior vulnerabilidade. As lembranças fluíam como as águas do rio Tietê que cortava a cidade. Leonardo se transportou para aquela época dourada da música sertaneja, quando duplas como Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, e eles próprios dominavam as paradas de sucesso. O público brasileiro estava sedento por essa música que falava de amor, saudade e das raízes rurais que muitos haviam deixado para trás nas grandes cidades. Nossas músicas eram nossa terapia, refletiu Leonardo. Cantávamos sobre dor, sobre alegria, sobre a vida simples do interior. Mas, ironicamente, nossa própria vida estava se tornando cada vez mais complexa. Roberto Silva, sentado diante dele, permanecia em silêncio respeitoso, sabendo que cada palavra era preciosa. As câmeras continuavam rolando, capturando não apenas as palavras, mas também as emoções que passavam pelo rosto marcado pelo tempo do cantor. Foi durante uma turnê pelo interior de Minas Gerais que percebi que algo estava muito errado, disse Leonardo, sua voz carregada de emoção. Estávamos nos preparando para subir ao palco em Uberlândia, uma cidade que sempre nos recebeu com muito carinho. O público estava eufórico, mais de 15.000 pessoas cantando nossas músicas. Mas quando olhei para Leandro nos bastidores, Leonardo fez uma pausa, respirou fundo. O peso daquela memória ainda era tangível, mesmo depois de tantos anos. Ele estava diferente. Suas mãos tremiam, não conseguia se concentrar. Tentei conversar, mas ele apenas disse que estava tudo bem. Eu deveria ter insistido, deveria ter percebido que meu irmão estava pedindo ajuda de uma forma que eu não soube interpretar na época. A chuva começou a tamborilar contra as janelas do estúdio, criando uma trilha sonora melancólica para aquela confissão. Leonardo olhou pela janela por um momento, como se buscasse forças nas nuvens carregadas que cobriavam o céu paulistano. Subimos ao palco naquela noite, e por fora tudo parecia perfeito. Nossa harmonia vocal estava impecável, o público estava extasiado, mas eu podia sentir que algo estava se quebrando por dentro do meu irmão. E eu não sabia como ajudá-lo. Os dias que se seguiram ao show em Uberlândia foram marcados por uma tensão palpável entre os irmãos.
Leonardo tentava manter a normalidade, mas percebia que Leandro estava se afastando gradualmente, construindo muralhas invisíveis ao seu redor. Voltamos para Goiânia, nossa cidade natal, pensando que estar em casa ajudaria, continuou Leonardo, suas palavras ecoando no estúdio silencioso. Nossa mãe, Dona Helena, imediatamente percebeu que algo estava errado. Mães têm esse instinto, não é mesmo? Ela me puxou de lado e disse: Meu filho, o Leandro não está bem. Vocês precisam conversar seriamente. A menção à mãe trouxe um sorriso melancólico ao rosto de Leonardo. Dona Helena havia sido o pilar da família, a mulher forte que criou 2 filhos sonhadores em uma época em que a música sertaneja ainda lutava por reconhecimento. Ela havia apoiado seus sonhos quando muitos diziam que a música não dava futuro. Naquela noite, depois do jantar, tentei abordar o assunto com Leandro. Estávamos no quintal da casa da nossa mãe, embaixo do pé de manga, onde brincávamos quando crianças. As estrelas brilhavam intensamente no céu de Goiânia, como se quisessem nos lembrar de dias mais simples. Leonardo pausou, seus dedos tamborilando inconscientemente no braço da poltrona, como se estivesse tocando um violão imaginário. Leandro, eu disse, o que está acontecendo com você? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as estrelas. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que nunca havia ouvido antes. As lembranças eram vívidas, cada detalhe preservado na memória como fotografias antigas. Leonardo podia ainda sentir o cheiro das flores de manga no ar noturno, ouvir o som dos grilos que compunha a trilha sonora daquela conversa crucial. Léo, ele me disse, eu não sei se consigo continuar assim. A música sempre foi tudo para mim, mas agora ela está me consumindo. Sinto como se estivesse perdendo quem eu realmente sou por trás dessas músicas, desses palcos, dessa vida que construímos. Roberto Silva inclinou-se ligeiramente para a frente, absorvido pela narrativa. O Brasil inteiro conhecia Leonardo e Leandro como símbolos de sucesso e harmonia fraternal. Mas esta versão da história nunca havia sido contada. Eu fiquei chocado, admitiu Leonardo. Não sabia o que dizer. Como você responde quando seu irmão, seu parceiro de vida inteira, te diz que está se perdendo justamente naquilo que vocês construíram juntos? Tentei convencê-lo de que era apenas uma fase, que a pressão passaria, mas podia ver em seus olhos que era algo muito mais profundo. Nas semanas seguintes, a situação apenas piorou. Leandro começou a cancelar compromissos, alegando problemas de saúde que Leonardo sabia serem sintomas de algo muito mais complexo. Os produtores musicais começaram a pressionar, gravadoras ameaçavam quebrar contratos, e a imprensa especializada começou a especular sobre problemas na dupla. Foi então que aconteceu o episódio que mudou tudo, disse Leonardo, sua voz baixando para quase um sussurro. Tínhamos uma gravação importante agendada no estúdio da gravadora no Rio de Janeiro. Era para ser o single que lançaria nosso próximo álbum. Leandro chegou ao estúdio, mas claramente não estava em condições de gravar. O ambiente do estúdio naquele dia estava carregado de expectativas. Produtores, técnicos de som, executivos da gravadora, todos esperavam que a dupla mais famosa do Brasil entregasse mais um sucesso. Mas quando Leandro tentou cantar sua primeira linha, sua voz saiu trêmula, sem a força e a emoção características. Tentamos várias vezes, lembrou Leonardo, a dor ainda evidente em sua voz. Eu cantava minha parte perfeitamente, mas quando chegou a vez dele, era como se sua alma não estivesse ali. Após 3 horas de tentativas frustradas, Leandro simplesmente saiu do estúdio sem dizer uma palavra. Leonardo o seguiu pelas ruas movimentadas do Rio de Janeiro, tentando alcançar seu irmão, que caminhava rapidamente, como se fugisse de alguma coisa invisível.
A cidade maravilhosa, com suas praias e montanhas, parecia indiferente ao drama pessoal que se desenrolava entre dois de seus filhos adotivos mais famosos. Finalmente o alcancei na praia de Copacabana, continuou Leonardo. Ele estava sentado na areia, olhando para o mar, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Nunca havia visto meu irmão chorar daquela forma. Sentei ao lado dele e permanecemos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo o som das ondas. Foi ali, na praia de Copacabana, com o Cristo Redentor observando do alto do Corcovado, que Leandro finalmente se abriu completamente sobre o que estava sentindo. Falou sobre a ansiedade constante, sobre como a pressão do sucesso havia se tornado sufocante, sobre como sentia que estava decepcionando a todos, a família, os fãs e especialmente a Leonardo. Eu tenho medo, Siléo, ele me disse. Medo de não ser mais suficiente, medo de estragar tudo que construímos, medo de te decepcionar. Naquele momento, percebi que meu irmão estava sofrendo de algo que hoje sabemos reconhecer melhor, ansiedade e depressão, mas que na época não tínhamos nome nem conhecimento para lidar adequadamente. A revelação na praia de Copacabana marcou um ponto de virada na vida dos irmãos. Leonardo percebeu que não podia simplesmente ignorar ou minimizar o sofrimento de Leandro. Precisavam encontrar uma solução juntos, como sempre haviam feito desde crianças em Goiânia. Naquela noite, no hotel, conversamos até o amanhecer, continuou Leonardo, sua voz ganhando um tom mais esperançoso. Pela primeira vez em meses, senti que tínhamos reconectado como irmãos, não apenas como parceiros artísticos. Decidimos que precisávamos de uma pausa, tempo para Leandro se recuperar e para nós redefinirmos nossa relação com a música e com o sucesso. A decisão não foi fácil. Cancelar uma turnê nacional significava perdas financeiras enormes, contratos quebrados e decepcionar milhares de fãs que já haviam comprado ingressos. Mas Leonardo sabia que a saúde mental de seu irmão valia mais que qualquer show ou contrato. Ligamos para nosso empresário, para a gravadora, para os produtores de eventos. A reação foi de incredulidade, depois de raiva. Vocês não podem fazer isso, diziam. Vão arruinar sua carreira. Mas eu havia tomado uma decisão. Meu irmão vinha em primeiro lugar, sempre. Roberto Silva observava atentamente enquanto Leonardo narrava essa parte da história. Podia ver como, mesmo depois de tantos anos, a decisão ainda pesava no coração do cantor, mas também como havia orgulho em ter feito a escolha certa. Voltamos para Goiânia e explicamos a situação para nossa família. Dona Helena, sempre sábia, nos apoiou completamente. Meus filhos, ela disse, a música vai estar sempre aqui, mas a saúde da alma de vocês é mais importante que qualquer sucesso. Nosso pai, embora preocupado com as consequências financeiras, também nos deu seu apoio. Os meses que se seguiram foram de intensa reflexão e cura. Leandro buscou ajuda profissional, algo ainda estigmatizado no final dos anos 80, especialmente para homens do interior do Brasil. Leonardo o acompanhou em cada consulta, cada sessão de terapia, provando que sua irmandade ia além da música. Foi um período de muito aprendizado para mim também, admitiu Leonardo. Percebi que, em minha ansiedade por manter nossa carreira no topo, havia ignorado sinais óbvios de que Leandro estava sofrendo. Aprendi que ser um bom irmão significava estar presente não apenas nos momentos de glória, mas especialmente nos momentos de vulnerabilidade. Durante esse hiato, os irmãos começaram a redescobrir sua paixão pela música de uma forma mais pura. Voltaram às raízes, tocando em pequenos bares e festas locais em Goiânia, sem a pressão dos holofotes nacionais. Era como se estivessem voltando no tempo, para quando a música era apenas prazer e não obrigação. Lembro de uma noite específica, disse Leonardo, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez na entrevista. Estávamos tocando em um pequeno bar no setor oeste, em Goiânia. Havia talvez 50 pessoas no máximo.
Quando começamos a cantar Temporal de Amor, uma das nossas primeiras composições, vi Leandro sorrir, um sorriso verdadeiro que não via há meses. Naquela noite, Leonardo soube que seu irmão estava voltando. Não apenas o artista, mas o homem por trás da música. O processo havia sido longo e doloroso, mas necessário. Eles haviam redescoberto não apenas sua paixão pela música, mas também o valor de sua irmandade. O público daquele pequeno bar cantava nossas músicas com uma paixão que me lembrou por que começamos a fazer música em primeiro lugar, refletiu Leonardo. Não era sobre fama ou dinheiro, era sobre conectar corações, sobre fazer as pessoas sentirem que não estavam sozinhas em suas emoções. Gradualmente, Leandro começou a expressar seu desejo de voltar aos palcos maiores. Mas desta vez seria diferente. Eles estabeleceram limites claros, menos shows por mês, mais tempo em família, e sempre com o bem-estar emocional como prioridade. Decidimos também ser mais abertos sobre nossas vulnerabilidades, disse Leonardo. Se nossa experiência pudesse ajudar outros artistas, outras pessoas que passavam por situações similares, então valia a pena compartilhar nossa história. O retorno oficial da dupla aconteceu 6 meses depois, em um show especial em Brasília. O público os recebeu com uma ovação que durou mais de 10 minutos. Muitos choravam, outros gritavam mensagens de apoio. Era claro que a ausência havia apenas intensificado o amor do público brasileiro pela dupla. Quando subimos ao palco naquela noite em Brasília, senti que éramos pessoas diferentes, lembrou Leonardo, mais maduras, mais conectadas com nossa humanidade, e nossa música refletia isso. Cantávamos com uma profundidade emocional que não existia antes da tempestade. O show de retorno em Brasília foi apenas o começo de uma nova fase na carreira de Leonardo e Leandro. Eles voltaram aos palcos transformados, carregando consigo não apenas suas vozes harmoniosas, mas também uma mensagem poderosa sobre vulnerabilidade, irmandade e a importância da saúde mental. Nosso primeiro álbum após o retorno foi diferente de tudo que havíamos feito antes, explicou Leonardo, seus olhos brilhando com orgulho. Chamamos de Tempestade e Bonança, e cada música contava um pouco da nossa jornada. Não escondemos nada. Falamos sobre dor, sobre cura, sobre a importância de pedir ajuda. O álbum foi um sucesso não apenas comercial, mas principalmente humano. Cartas de fãs chegavam diariamente, muitas delas de pessoas que se identificavam com a luta que a dupla havia enfrentado. Pais contavam como as músicas os ajudaram a conversar com filhos sobre depressão. Casais relatavam como as canções salvaram relacionamentos ao abrir espaços para diálogos sobre vulnerabilidade emocional. Uma carta específica me marcou profundamente, disse Leonardo, sua voz embargada pela emoção. Era de um jovem de 19 anos, de uma cidade pequena no interior da Bahia. Ele dizia que estava considerando desistir de tudo, que se sentia perdido e sozinho. Mas ao ouvir nossa música, Irmãos na Tempestade, percebeu que não estava sozinho em sua luta. Aquela carta me fez entender que nossa experiência dolorosa havia se transformado em algo maior que nós mesmos. Roberto Silva, visivelmente emocionado pela narrativa, perguntou sobre como Leandro lidou com toda a exposição após o retorno. Leonardo sorriu, uma expressão de orgulho fraternal cruzando seu rosto. Leandro se tornou um defensor da saúde mental muito antes de isso se tornar uma discussão mainstream no Brasil, respondeu. E que ele começou a falar abertamente sobre terapia, sobre a importância do autocuidado, sobre como o sucesso profissional não vale nada se você perde sua essência no processo. A dupla começou a incluir em seus shows momentos de conscientização sobre saúde mental. Entre uma música e outra, Leandro falava diretamente com o público sobre a importância de buscar ajuda, de não ter vergonha de suas vulnerabilidades, de valorizar as relações humanas acima do sucesso material.
Ele transformou sua dor em propósito, disse Leonardo, sua admiração pelo irmão evidente em cada palavra. E isso o fortaleceu de uma maneira que eu nunca imaginei possível. O homem que havia se sentido perdido se tornou um farol para outros que passavam por situações similares. Os anos seguintes foram marcados por uma criatividade renovada. A dupla lançou sucessos atemporais como Mais do que Irmãos, Raízes do Coração e Depois da Tempestade. Cada música carregava a autenticidade de quem havia passado por um processo real de transformação. Nossa música ganhou uma profundidade que só é possível quando você enfrenta seus próprios demônios, refletiu Leonardo. Não estávamos mais apenas cantando sobre amor e saudade de uma forma romantizada. Estávamos cantando sobre amor verdadeiro, aquele que permanece mesmo nas horas mais difíceis, sobre saudade real, aquela que dói, mas também cura. Em 1995, 6 anos após o episódio que quase encerrou suas carreiras, Leonardo e Leandro foram convidados para uma participação especial no Domingão do Faustão. Era uma oportunidade de alcançar milhões de brasileiros simultaneamente. Naquela apresentação, decidimos contar publicamente, pela primeira vez, um pouco da nossa história, lembrou Leonardo. Não todos os detalhes. Isso eu estou fazendo apenas agora, mas o suficiente para que as pessoas soubessem que por trás dos artistas existiam seres humanos com fragilidades e forças. A repercussão foi imediata e positiva. O Brasil, que sempre viu na dupla um símbolo de sucesso inabalável, se emocionou ao descobrir sua humanidade. As vendas dos álbuns aumentaram, mas mais importante que isso, a conexão com o público se aprofundou de uma forma que transcendia a música. Percebemos que nossa maior contribuição para a música brasileira não foram apenas nossas canções, mas nossa coragem de ser vulneráveis, disse Leonardo. Abrimos um caminho para que outros artistas também pudessem ser humanos publicamente, pudessem falar sobre suas lutas sem medo de julgamento. Os anos passaram e a dupla continuou evoluindo. Eles se tornaram mentores para jovens artistas sertanejos, sempre enfatizando que o talento musical deveria vir acompanhado de equilíbrio emocional e suporte familiar. Quando jovens cantores vinham nos procurar, nossa primeira pergunta não era sobre sua habilidade vocal, explicou Leonardo. Perguntávamos sobre sua rede de apoio, sobre como estavam lidando com a pressão, sobre se tinham pessoas em quem confiar. A música pode te levar aos céus, mas você precisa ter raízes sólidas para não se perder no caminho. Hoje, Leonardo olha para trás com gratidão. O episódio que quase destruiu a carreira da dupla se transformou no momento mais importante de suas vidas, não apenas profissionalmente, mas como seres humanos. Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada, disse Leonardo, olhando diretamente para a câmera. Aquela tempestade foi necessária para nos ensinar o que realmente importa. Leandro e eu não somos apenas irmãos de sangue ou parceiros musicais. Somos companheiros de jornada, pessoas que aprenderam que a verdadeira força vem da capacidade de ser vulnerável e de estar presente para quem amamos. A entrevista chegava ao fim, mas Leonardo tinha uma última mensagem para compartilhar, para todos que estão assistindo e passando por momentos difíceis. Não tenham medo de pedir ajuda, não tenham vergonha de suas vulnerabilidades. E lembrem-se, depois de toda a tempestade, sempre vem a bonança. Às vezes, é preciso se perder um pouco para se encontrar de verdade. As câmeras pararam de gravar, mas o silêncio no estúdio não era mais desconfortável. Era um silêncio de respeito, de compreensão, de humanidade compartilhada. Leonardo havia quebrado o silêncio. E, ao fazê-lo, havia oferecido ao Brasil uma lição sobre como o amor verdadeiro, seja entre irmãos, seja pela música, seja pela vida, pode superar qualquer tempestade. Roberto Silva, emocionado, apertou a mão de Leonardo.
Ambos sabiam que haviam participado de algo especial, uma conversa que tocaria milhões de corações e lembraria a todos que por trás de cada artista, de cada pessoa bem-sucedida, existe uma história humana rica em desafios, crescimento e, principalmente, amor. A história de Leonardo e Leandro não era apenas sobre música sertaneja. Era sobre irmandade, sobre a coragem de enfrentar nossas fragilidades e sobre como o amor verdadeiro pode transformar nossa maior fraqueza em nossa maior força.